Imagina produzir uma quantidade tão, mas tão absurda de ácido estomacal todo santo dia, impulsionada por pura ansiedade, ao ponto de corroer lentamente os seus próprios órgãos por dentro. A reação padrão da esmagadora maioria de nós, diante de um quadro assim, seria procurar um médico, adotar uma dieta rigorosa e colocar toda a culpa do estresse do trabalho. Mas e se esse ácido não for, tipo, na sua essência, um problema médico convencional? E se for uma falha de hardware, digamos assim, localizada na rede eletromagnética do nosso corpo? A gente quer entender a física de como pensamentos invisíveis ganham densidade até virarem doenças físicas palpáveis. Partimos do princípio de que você já tenha ouvido falar do sistema de 7 centros de energia, conhecidos como chakras. Mas entenda que esses centros são engrenagens de um sistema robusto de captação, emissão e organização de dados eletromagnéticos, como se fossem órgãos de verdade mesmo. Que esses vórtices têm antenas duplas. Eles não são tipo pratos estáticos virados só para frente. Eles captam e emitem frequências pelas duas vias, pela parte da frente do corpo, que processa como a gente absorve as emoções do mundo, e também pelas costas, que processam a nossa força de vontade, todas aquelas bagagens do passado. Essa dupla via de processamento muda completamente a nossa relação com o ambiente. Fazendo uma analogia com lentes, imagine que a lente do chakra base, que é responsável pela nossa segurança primordial e instinto de sobrevivência, se essa lente estiver suja, manchada com um filtro de medo crônico, o impacto é sistêmico. Não importa o quão seguro ou maravilhoso seja o cenário externo ao seu redor, a luz da realidade entra por essa lente distorcida e a fotografia final que o seu cérebro revela vai sair escura, vai sair hostil, cheia de ameaças. A lente interna corrompe a leitura da realidade externa. Essa analogia das lentes ilumina perfeitamente aquela cascata bioquímica que a gente mencionou no início do ácido estomacal. A pessoa usa a própria vulnerabilidade. Ela tinha que tomar pantoprazol em altas doses, pelo menos 2 vezes ao dia, e a coisa era tão severa que ela precisava fazer um rodízio das medicações para evitar que o próprio fígado e os rins entrassem em falência. Se o corpo físico denso é tipo sempre a última estação de trem nessa via energética, ela não poderia curar o estômago tratando só o estômago. Ela precisou rastrear esse ácido até a origem de fabricação dele. O salto de consciência aconteceu quando ela entendeu que o estômago dela não estava com defeito. Na verdade, o órgão estava executando ordens com eficiência assustadora, produzindo ácido perfeitamente bem. Aquele banho de ácido corrosivo era só a resposta bioquímica contínua de um centro energético específico, que é o terceiro. O plexo solar, nosso núcleo de poder pessoal e identidade, que pega ali da altura do estômago até abaixo das costelas. E esse centro dela estava operando num estado de pânico constante. O medo gerava um comando eletromagnético invisível e o corpo só obedecia. Olha que interessante. O sistema nervoso autônomo traduzia esse comando estimulando a química do ácido. Então, ao invés de lutar quimicamente contra a gastrite, ela precisou limpar a lente do medo, reconfigurando os pensamentos de inferioridade e de insegurança que ela tinha. E assim que esse comando de ameaça foi desativado, o estômago dela simplesmente parou de produzir esse ácido como se fosse uma arma bélica. E o mais louco é que isso nos obriga a encarar uma verdade muito desconfortável sobre a nossa biologia. Que o corpo físico nunca é o autor do crime. Ele é apenas a cena do crime. Olha que lindo isso. O corpo físico nunca é o autor do crime. Ele é apenas a cena do crime. E se a superprodução de ácido é o sintoma final de um ciclo de energia interrompido, significa que esses vórtices estão muito longe de operar como ilhas independentes. A falha num deles gera um colapso em cadeia. O colapso na pressão de uma dessas lentes tem que obrigatoriamente disparar alarmes e engarrafamentos nas outras. A gente precisa entender o que conecta tudo isso. E o centro de gravidade dessa arquitetura parece ser o coração. O centro cardíaco é a ponte estrutural definitiva de todo o nosso ser. Ele é classificado lá como a bomba eletromagnética mais potente de todo o nosso campo. Quando esse centro está operando na sua totalidade, sabe, vibrando na frequência da compaixão e do amor, a informação flui supercristalina dos centros físicos básicos para os centros superiores de intuição. Quando a gente armazena mágoa, ressentimento cristalizado ou tipo um luto mal processado, esse roteador principal ativa um protocolo de segurança e fecha as portas. Ele fragmenta na hora a comunicação do sistema inteiro. Vejamos o exemplo de uma pessoa que começou a reclamar de uma dor aguda muito latejante no pescoço. Ela estava travando a musculatura toda ali ao redor do quinto centro, o laríngeo. Na visão dela, o pescoço doía, ela estaria engolindo muito sapo e não falando o que ela deveria falar. Até que um terapeuta holístico, mas ancorado na ciência, olhou além da superfície
e percebeu que aquele gargalo ali não tinha absolutamente nada a ver com falta de expressão verbal. A dor aguda não era um grito preso, era o atrito de uma pane de processamento mental. Ela estava completamente paralisada pelo terror de ter que tomar uma decisão gigante na vida pessoal dela. E a liberdade de escolha, a autonomia de ditar os próprios rumos, também é uma função primária governada por esse centro da garganta. E não é só fala, é decisão. E a falha começou muito longe do pescoço, no centro da base, lá no primeiro chakra, que mandou um alerta vermelho dizendo que qualquer mudança de rota ia ameaçar a segurança física da mulher. Era o instinto de sobrevivência berrando. E ao mesmo tempo, o roteador do coração enviou outro alerta dizendo que a decisão ia magoar pessoas que ela amava. O medo primitivo de perder o chão bateu de frente com o medo emocional de causar dor nos outros. E a colisão foi direto na garganta, direto no centro de escolha. Isso criou um curto-circuito tão violento na energia dela que torceu literalmente as fibras musculares do pescoço. E pelo relato dessa pessoa, após essa visão terapêutica e uma meditação combinada com técnica de respiração para sincronizar a base, o coração e a garganta, ela nem precisou de medicamento. E a dor sumiu em minutos. Daí você pode estar se perguntando: e se fosse um caso de hipotiroidismo de Hashimoto, que é uma doença autoimune? Afirmar para alguém que o próprio sistema imunológico está destruindo a tireoide porque ela tem uma lente energética desajustada, isso soa demais como culpabilização mascarada. Afinal de contas, é super perigoso e negligente a gente reduzir patologias desse tamanho a um simples "você está com um chakra bloqueado"? Bem, essa provocação é vital para a gente separar o que é estudo sério de qualquer misticismo tóxico que tem por aí, porque senão fica parecendo que a culpa é do paciente. Qualquer terapeuta deve repudiar a ideia de usar esse conhecimento como arma para julgar quem está sofrendo. Mas, sendo assim, como sustentar o argumento de que a doença física severa começa num colapso da energia? Como desfazer essa contradição sem jogar o peso na pessoa fragilizada? Simples, separando a moralidade da mecânica de desgaste. Veja, a gente precisa de médicos e de remédios quando o incêndio físico já tomou conta da casa. O diagnóstico energético não é um veredito sobre o caráter da pessoa. Ele é uma leitura fria de um circuito em curto. Então a doença não é um castigo cósmico. Uma doença autoimune é o ponto final de ruptura de um sistema que passou décadas processando dados de alerta de forma sobrecarregada. E aceitar que a origem está no campo sutil empodera a pessoa para tratar o sintoma com a ciência médica, enquanto investiga com curiosidade qual cabo ali sofreu avaria lá atrás. Ou seja, a mensagem não é: você ficou doente porque não soube pensar positivo. A mensagem é: o maquinário elétrico do seu corpo ficou sob tensão invisível por tanto tempo que o fusível biológico finalmente derreteu. Isso remove a culpa e traz uma análise sistêmica. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.